O ano de 2016 foi repleto de acontecimentos, tragédias, mudanças climáticas, eventos misteriosos e descobertas incríveis. Por meio delas, foi possível a ciência realizar avanços nas pesquisas, permitindo revolucionar estudos que há muito tempo não eram resolvidos. Os pesquisadores das áreas da biologia, química e física têm muito o que comemorar este ano, pois as principais descobertas do ano passado são relacionadas a estes assuntos. Já imaginou ser possível descobrir qual o limite máximo para a vida humana? Desenvolver um novo antibiótico após mais de 25 anos sem criarem um novo composto contra bactérias? Ou então, descobrirem que um simples inseto é capaz de transmitir uma doença no cérebro de fetos? Pois é, tudo isso foi possível e ainda tem muito mais. Por isso, eu te convido agora para conferir comigo 6 descobertas científicas feitas em 2016 que podem salvar a humanidade. Número 1. Edição de DNA. Existe uma ferramenta de edição genética chamada CRISPR-Cas9, que é capaz de mudar completamente o mundo que conhecemos. Ela foi criada há alguns anos, mas somente agora é que se tornou possível colocar em prática as pesquisas já desenvolvidas. O genoma é toda a informação hereditária de um organismo que está codificada em seu DNA. E essa ferramenta pode eliminar partes indesejadas e que causam doenças nesse local. Se necessário, é possível até mesmo inserir novas sequências nele. Sabe o que isso significa? Impedir que pessoas com um trecho do seu código genético defeituoso desenvolvam alguma doença. A distrofia muscular de Duchenne, por exemplo, é uma doença progressiva e letal, e por meio dessa técnica, 80% dos pacientes poderiam ser beneficiados apenas ao cortar fora um trecho errado do DNA das células musculares. Células embrionárias podem ser modificadas para que um bebê não nasça com fibrose cística, propensão ao diabetes e à obesidade. Já imaginou o quanto isso seria extraordinário? Na Inglaterra já existem várias pesquisas sendo realizadas com embriões humanos, com o objetivo de melhorar o desempenho da reprodução assistida. Com essa técnica, também foi possível criar cachorros supermusculosos, imunizarem o organismo de porcos contra qualquer tipo de vírus e até mesmo desenvolverem um tipo de trigo capaz de resistir às pragas das plantações. Número 2. Limite da vida humana. Os pesquisadores da Faculdade de Medicina Albert Einstein, nos Estados Unidos, descobriram que existe um limite máximo para a vida humana. Você acredita nisso? O estudo deles analisou diversas pessoas que morreram com mais de 100 anos desde 1968 até 2006. Em 1997 morreu Jeanne Calment, a supercentenária francesa confirmada como a pessoa mais velha já documentada da história, depois de alcançar a idade de 122 anos e 164 dias. E foi justamente nessa época que a idade máxima parou de crescer. Um dos pesquisadores, Brandon Milholland, afirmou com 95% de certeza que o limite da vida humana fica entre 113 e 116 anos. Se alguém conseguir viver até os 125, será um caso único que acontecerá a cada 10 mil anos. O pesquisador acredita que para ser possível expandir o limite da vida humana mais do que esse limite descoberto, será necessário um avanço na medicina muito maior do que já conhecemos até hoje. A maioria das intervenções médicas consertam uma coisa de cada vez, e quando uma pessoa chega ao estágio da velhice extrema, todo o seu organismo está falhando. E isso, a medicina, como conhecemos, ainda não é capaz de resolver. Número 3. Zika vírus e microcefalia. Para nós, parece que já faz muito tempo, mas foi no início do ano passado que o Zika vírus se tornou um dos temas mais comentados da ciência. Para o assombro de milhares de pessoas, no final de 2015, surgiu uma epidemia de recém-nascidos com microcefalia no Brasil. E a partir daí, o caos tomou conta do nosso país. Esse surto, provocado pelo Zika, e o fenômeno da microcefalia em bebês
parecia ter alguma ligação para os cientistas, mas comprovar essa relação exigiu um esforço internacional enorme. Após ser realizado um grande estudo entre o Brasil e os Estados Unidos da América, foi possível confirmar que o vírus tinha um grande impacto no cérebro de fetos, causando a microcefalia. Essa descoberta rendeu à pesquisadora brasileira Celina Maria Turchi uma inclusão na lista dos melhores cientistas do ano pela revista Nature. E agora, para que seja possível produzir uma forma de impedir esse problema e tratar da Zika, um remédio contra a hepatite C é a mais nova aposta dos cientistas da Fundação Oswaldo Cruz. Este estudo mostrou que o remédio é capaz de provocar muitas mutações no vírus e, assim, ele não consegue mais se multiplicar. O que esperamos é que essa descoberta seja realmente eficaz e consiga resolver o problema que ainda afeta e assusta tantas pessoas aqui no nosso Brasil. Número 4, novo antibiótico. Após mais de 25 anos sem conseguirem desenvolver um novo remédio contra bactérias, logo no início de 2016, os pesquisadores da Universidade de Northeastern, em Boston, conseguiram descobrir algo incrível. Quase nenhum micro-organismo consegue sobreviver em laboratórios. Isso impossibilitava a produção de medicamentos e novas pesquisas. Por isso, os pesquisadores desenvolveram um hotel subterrâneo de micróbios, já que o solo é a maior fonte de antibióticos conhecida. Com esse novo método, foi possível realizarem pesquisas controladas e, assim, testarem mais de 25 novas substâncias. Uma delas, a Teixobactina, apresentou resultados bastante promissores e, apesar de ainda não ter sido testada em humanos, ela já se mostrou capaz de combater superbactérias, além de ter sido bem-sucedida em todos os camundongos que a receberam. Número 5. Vasos linfáticos no cérebro. Há alguns anos, os cientistas e médicos especialistas acreditavam que vasos linfáticos, aqueles que estão diretamente ligados ao nosso sistema imunológico, não estavam presentes em nosso cérebro. Mas eles estavam totalmente enganados. Eles existem sim. E essa descoberta, realizada por um médico da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, pode transformar a maneira como pensamos na cura de doenças neurológicas como Alzheimer, a esclerose múltipla e de condições como autismo. Número 6. Camada de ozônio se recupera. Sempre escutamos desde as aulas de geografia no ensino fundamental que o buraco da camada de ozônio acima da Antártida estava aumentando. E isso poderia trazer sérios problemas para o clima do mundo e também para a vida de todos os seres vivos. Em 1987, foi realizado o Protocolo de Montreal, um acordo que propunha reduzir a emissão do gás CFC, comum em geladeiras, desodorantes e sprays de cabelo na atmosfera. Ele foi assinado por 46 países e somente agora, quase 30 anos depois, após o esforço mundial, a camada de ozônio apresentou mudanças positivas para a vida na Terra. Uma equipe liderada por Susan Solomon, do Instituto Tecnológico de Massachusetts, observa a situação da camada de ozônio desde o ano 2000 e, nesse período, a pesquisadora afirma que o buraco diminuiu mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. Já é possível ver sinais visíveis de recuperação e essa é, sem dúvida, uma das melhores descobertas que tivemos em 2016. Que em 2017 venham mais centenas como essas. Tenho certeza que você torce comigo. Seu amigo Boco te espera aqui no Fatos Desconhecidos para muito mais. São relacionadas às estes... Foi descer ladeira abaixo. Igual... Pois as principais descobertas do ano passado são relacionadas às estes... As estes? Não, Neto, faz isso não. Tá azeitado até agora, desgrita. Após mais de 25 anos sem criarem um novo composto contra bactérias. Você viu? Foi descendo ladeira abaixo. Você já sente, né? Quando tá descendo ladeira abaixo. Ai, dá merda. Vambora. Bosta. Um dos pesquisadores, Brandon Milioland, afirmou com... gente,
Eu fiz certo e parei, cara. Foi mal, galera. Desculpa. E o fenômeno... foi mal. Como é que é mesmo? Número 6, camada de ozônio.